Olá, eu sou Murilo Santos, fotógrafo, cineasta e professor do Departamento de Artes Visuais da UFMA. Desde a minha adolescência eu me interessei por fotografia, ótica geométrica, lentes e coisas assim. O meu pai era fotógrafo amador, tinha câmeras, lentes e um laboratório de revelação fotográfica em casa. Então eu comecei a entrar nesse mundo. Eu construía telescópio com lentes de câmeras antigas, lentes velhas, ou seja, luz e lentes sempre me fascinaram. Eu inventava traquitanas para filmar letreiros dos meus filmes, para montar, editar meus filmes com sucatas de projetores e câmeras velhas. Ainda estudante do Liceu Maranhense, eu conheci o grupo de teatro Tefema, Teatro de Férias do Maranhão, criado pelo dramaturgo, ator e diretor de teatro Tácito Borralho. O grupo estava ensaiando na época a peça Uma Meia para um Par de Homens, escrita e dirigida por Tácito. A peça tratava de desigualdades sociais e abordava famílias de uma vila de palafitas onde ocorre um incêndio. A situação foi baseada num caso real que ocorreu na época no bairro do Goiabal, em São Luís. E eu fui chamado para um trabalho pioneiro no teatro maranhense, que era projetar slides de palafitas em pleno espetáculo. E logo me vi participando ali da montagem da luz desse espetáculo. A cena do incêndio foi feita em silhueta, com aquela luz vermelha, em que os atores se movimentavam ali na tentativa de apagar o incêndio, com latas d'água, obviamente vazias. A cena ficou muito impactante. O Tácito sempre teve ideias arrojadas em sua dramaturgia e eu vi desde então uma oportunidade de exercer os meus hobbies, desta vez agora de forma artística e ainda mais para o público. Em 1972 eu fiz parte do grupo que fundou o Laboratório de Expressões Artísticas Laborarte, coordenado por Tácito, e a ideia que nos moveu foi criar um grupo que se estruturasse em departamentos das diferentes linguagens ou expressões artísticas, mas que se integravam. Fiquei lá até mais ou menos 1976 como coordenador do Departamento de Fotografia e Cinema. Cabia ao meu departamento também a realização da luz dos espetáculos. A primeira peça que fiz à luz pelo Laborarte no Arthur Azevedo foi Espectrofúria, montada em 1972, dirigida por Tácito, e que tinha uma luz bastante complexa. Mudava várias vezes numa mesma cena. Praticamente tudo que eu fiz em termos de iluminação, mesmo depois do Laborarte, foi a convite de Tácito. Como um grande experimentador cênico, obviamente o Tácito tinha grande participação na construção da luz que eu fazia para os espetáculos. Com Espectrofúria, nós fomos até o Rio de Janeiro participar de um festival de teatro jovem de Niterói, e a peça foi premiada e a luz muito elogiada, A peça iniciava tudo escuro e a luz entrando em resistência, ia aumentando, subindo aos poucos. No teatro lá de Niterói havia um processo antigo de pôr as luzes em resistência. Hoje nós temos o dimmer, O equipamento lá desse teatro era uma espécie de tonel de um material isolante, cheio de água com sal. E nesse líquido mergulhavam duas hastes metálicas, acho que era de cobre ou de chumbo, não lembro. E conforme esse metal ia mergulhando na solução, aumentava a condutibilidade elétrica entre as duas hastes e a luz ia aumentando. Eu lembro que as peças de metal que mergulhavam nesse líquido eram presas a uma roldana e controladas por um volante, Conforme você rolar para um lado, ela ia abaixando e para o outro ia subindo, Eu acho que esse princípio, essa invenção, o princípio dessa invenção vem do século XIX. O Teatro Arthur Azevedo foi para mim, na época, um lugar de experimentar luz, Mas também eu fiz algumas participações como ator, quase sempre pelo Laborarte. Nesta foto, eu estou no palco do Arthur Azevedo, ensaiando uma peça infantil de uma companhia de fora. Acredito que fui convidado não pelo meu
incipiente talento como ator, mas por ser bem magro na época, pois o papel, aliás sem fala, foi de um faquir. Em 1974, o Laborarte é convidado por um grupo de irmãs de Notre Dame a desenvolver um trabalho de conscientização em comunidades da zona rural de São Luís, com as quais essas freiras desenvolviam trabalhos pastorais em termos de comunidades eclesiais de base. Essas comunidades seriam expulsas para a implantação de grandes projetos minero-metalúrgicos. E o Tácito Borralho e o compositor Josias Sobrinho escreveram uma peça que fomentava discussões sobre essa problemática. A peça era apresentada no final da função circense do Circo Teatro Cujubeira, criado para esse projeto, e que era apenas uma empanada, assim, meia-lua, de fácil montagem e desmontagem. Não havia luz na maioria das comunidades, então eu construí 2 refletores com lampião a gás butano, e nesses 2 refletores, nessas 2 peças, eu coloquei espelhos para direcionar a luz para um lado só e potencializar mais a luz, porque a luz de lampião a gás não é tão forte. Um equipamento produzia a luz geral e o outro imitava um canhão seguidor com cores. Na frente desse eu montei um tubo com lentes para a emissão de um foco de luz mais forte e concentrado. E na frente foi fixada uma roda de compensado fino com 4 círculos vazados cobertos com papel celofane azul, verde, amarelo e vermelho. No escuro, sem a luz geral, o efeito foi fantástico. Eu nunca me considerei um profissional da luz cênica. Desde os anos 70, eu passei a estudar a luz, mas como elemento da fotografia. E esses estudos, essa percepção, acabou se estendendo também para as experiências em teatro. Nesta foto dos anos 70, está o saudoso mestre Felipe, do tambor de crioula, iluminado unicamente pelo fogo ao afinar os tambores. Essa outra foto, feita também nesse período, foi feita num cemitério da Baixada Maranhense num dia de finados, e as pessoas estão iluminadas somente pelas velas. Tudo isso representava assim, estudos para a cena fotográfica, mas que de uma forma e de outra renderam ideias para a luz em teatro. Em 1994 eu fiz a luz do espetáculo Paixão Segundo Nós, de Tácito Borralho. A peça inicia com Pilatos lavando as mãos. A ideia era que a água em que ele lavava as mãos fosse refletida em seu rosto. Um toque assim simbólico, uma ênfase à metáfora, Mas somente a luz na superfície da água não dava o efeito que se queria. Então adicionamos um espelho redondo dentro do alguidar com água. O que é a verdade? E o que representa a verdade para o inocente quando a mão do carrasco já está sobre ele? E em 1999, o Tácito me convidou para fazer a luz do espetáculo Viva el Rei Dom Sebastião. Um espetáculo fantástico que envolvia assim a lenda do rei Sebastião, uma lenda existente aqui na Ilha dos Lençóis, em Cururupu, no Maranhão. Havia uma cena na peça que se passava no fundo do mar. Então, para insinuar esse ambiente de fundo do mar, eu pensei em 3 aquários e em cada aquário eu coloquei uma bomba d'água, dessas de aquário mesmo, para que a água ficasse movimentando lá em cima permanentemente. Acrescentei um pouco de corante azul, para melhorar o efeito de mar, de fundo do mar. Foram suspensos em uma única vara sobre o palco. E em cada um desses aquários colocamos refletores que a luz atravessava a lâmina de água. Essas imagens foram gravadas quando ainda não havíamos aperfeiçoado o efeito, colocando refletores elipsoidais que são mais fortes sobre os aquários, e também colocamos depois uma grande lona branca sobre o chão do palco
e que funcionou como se fosse uma tela de cinema onde a água se projetava, onde havia uma projeção da água. Por certo, também esse recurso não tenha sido a primeira vez a ser utilizado em teatro. O fato é que eu não conhecia, nunca tinha visto. O Tácito sempre teve como proposta usar também fontes luminosas dentro do palco, na própria cena. Em Espectrofúria, utilizamos lamparinas, grandes lamparinas, como se vê nessa foto de 1972. Em Viva El Rei Dom Sebastião, cuja lenda evoca um navio de luzes, foram utilizados faróis de milha, de carro, presos a uma vara de mais ou menos 1,5 m, alimentados por uma bateria que cada ator trazia numa pequena mochila nas costas. E cada ator, participante dessa cena, segurava em cada mão uma dessas varas com a luz bem alta. E a movimentação dava um efeito de algo grandioso e misterioso também pelo efeito da fumaça de palco. Bem, eu agradeço ao Teatro Arthur Azevedo por esta oportunidade que me fez rememorar experiências extremamente importantes para mim, tanto na esfera do audiovisual, como nas minhas passagens pelo teatro, e também importantes para a minha vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das minhas histórias e até outra oportunidade.